O drama da Bretanha, capítulo 12. O conselho de família. Ó espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 9. É tempo de conhecermos melhor o jovem prometido de Andréia, Alexis de Guzmán de Freux. Era ele, desses temperamentos dóceis, dedicados às causas mais nobres e generosas que um cérebro da época poderia conceber. O culto ao Deus verdadeiro, o respeito à pátria, à religião e à família. O amor ao bem, as reivindicações sociais por meios lógicos e pacíficos, a piedade e o auxílio ao sofredor em geral. Portador de uma sensibilidade toda especial, dedicado de caráter, incapaz de uma ação menos boa, era no Evangelho cristão que Alexis sorvia as instruções que assim o reeducavam. Ele era bem a reencarnação daquele príncipe Frederico de G, do século XVI, já então dedicado ao Evangelho, e daquele Luís de Steinsburgo, do século XVII, nosso conhecido de referências anteriores. Porém, acima de tudo, Alexis era crente em Deus, religioso e sinceramente dedicado às coisas divinas e ao cultivo dos dons do Espírito. Conforme não ignoramos, possuía grande vocação para a vida religiosa e desde a primeira juventude desejara a carreira do sacerdócio. O mundo, com suas brutalidades e barbárie, fizera dele um triste inconformado com as asperezas sociais. Dedicar-se ao culto das Escrituras Santas, dar-se inteiramente às obras beneméritas apontadas no Evangelho de Jesus Cristo, seguir as pegadas de Francisco de Assis e Vicente de Paulo, era o sonho mais grato do seu coração, ansioso por expandir-se e intensamente em hausto de amor divino. Mas Andréia aparecera, bela e lirial, qual visão celeste, sofredor e infeliz, requerendo dos corações piedosos da família amparo e proteção. Ele, então, amou-a com ternura, por assim dizer, espiritual, não propriamente humana. Amou-a, talvez, recordando os refolhos do seu ser moral, o grande amor que lhe havia dedicado em duas precedentes existências. Talvez por vê-la tão jovem e tão bela, atormentada pela desgraça indefinível de um mal psíquico que desafiava os recursos da ciência para ser combatido. A família em peso compreendeu e aprovou a inclinação amorosa dos dois jovens primos. Andréia, coração amoroso, caráter feminino na mais forte expressão do termo, correspondeu ao primo com veemência. Promessas de venturas sublimes raiaram no horizonte ideal do jovem Alexis, e então as inclinações religiosas cederam lugar aos anseios amorosos. A igreja foi esquecida sob o intenso fulgor do amor de Andréia, enquanto rumos novos se delinearam em sua mente. O Evangelho de Jesus Cristo, porém, as inefáveis falas do Sermão da Montanha,
os convites sublimes do Nazareno para a reeducação dos costumes pessoais, os doces murmúrios impelindo os bons à prática do amor sem máculas, esses ficaram, e em seu ser, tal a sentinela fiel para um padrão de vida moral segura e benemerente. Alexis era, portanto, o tipo ideal do jovem moralizado e digno, religioso sem ser fanático, filósofo e responsável. E se demorava a contrair núpcias com sua noiva, era porque fora deliberado entre as famílias, déspotas bem-intencionadas, que o enlace só se realizaria ao atingirem ele os 21 anos e ela os 18. Periodicamente, visitava a família na solidão da Bretanha. Seus afazeres e estudos, suas viagens continuadas a serviço da carreira profissional escolhida e as ordens de seu severo tio, senhor de Guzmán, impediam que as visitas a Andréia fossem mais frequentes. Ora, fora a esse homem digno, a esse jovem exemplar e respeitável, que Andréia de Guzmán e Marcos de Villiers feriram com uma abominável traição. Alexis encontrava-se em sua residência em Paris quando o correio de Saint-Omer se apresentou, rogando ao criado de quarto que o introduzisse até onde se encontrava o destinatário da correspondência que trazia. Havia já cerca de 2 meses que o moço não recebia notícias da família e, em verdade, começava a preocupar-se quando o correio especial lhe entregou a carta do velho conde Joseph Hugo. A missiva era lacônica e dizia somente: Senhor Conde, meu caro Alexis, peço virdes à nossa casa de Saint-Omer com a máxima urgência. Precisamos de vossa presença. É inadiável. Esperamos-vos, pois. Na mesma tarde, o moço fidalgo preparou-se e na manhã seguinte pôs-se a caminho, ansioso por esclarecer a razão de um chamamento tão urgente quanto lacônico. Interrogara do correio, porém, mau grado seu. Acha-se alguém doente em Saint-Omer? Ouvi dizer, senhor, que Mademoiselle Andréia tem estado enferma. Alex mais nada perguntou, pois era preciso guardar conveniências diante de um serviçal. Entretanto, angustiou-se, pois não ignorava os males que afligiam sua prometida, mas nem sequer por um momento imaginara que o chamamento do tio traduzia um desfecho infeliz para os seus sonhos de amor. Entre mentes, a notícia da presença de Alex, que teria feito Andréia exultar de alegria 3 meses antes, agora deixou-a sucumbida de angústia e vergonha pela realidade vivida. A infeliz, quanto mais dias se passavam, aproximando o momento em que tudo seria esclarecido perante a família reunida, mais profunda sentia a desventura que a envolvia. Menos se habituava à ideia de ter de renunciar a Alexis para aceitar Marcos. Mais se horrorizava de si mesma, temendo o futuro e até a presença dos seus tão caros familiares, como se todos a esmagassem com o peso de terríveis acusações. Alexis chegara, finalmente, acabrunhando-se com a confirmação da notícia de uma grave enfermidade na pessoa de sua tão cara prometida. Andréia negava-se a vê-lo e permanecia reclusa nos próprios aposentos, vencida por crises violentas de desespero e lágrimas. Sem saber o que tentar para se aproximar da noiva, já no dia imediato ao da sua chegada, pediu explicações à condessa Françoise Marie, mãe de Andréia. Esta, porém, discreta e temerosa, respondeu-lhe com evasivas, limitando-se a pedir-lhe que aguardasse os esclarecimentos que o velho conde lhe daria. Andréia certamente já não me quer, senhora, respondera o moço à tia. Nem sequer me permite cumprimentá-la para inteirar-me de seu estado de saúde. Ai de mim, meus esforços, minha dedicação foram vãos.
A distância, a longa espera para o nosso casamento, apagaram a chama do amor que ela sempre afirmou nutrir por mim. Como recompensa da minha lealdade, sou ferido com a ingratidão. Não, meu filho, não é bem isso, repeliu tristemente a condessa. Andréia ama-te, eu te afirmo, mas é uma enferma, uma criatura difícil de compreender-se. Que se passa então, minha querida tia? Passam-se coisas nesta casa que eu mesmo não posso explicar como e por que acontece. Mas peço-te aguardar a reunião com teu tio. Nada poderei adiantar. Muito inquieto e enervado por pressentimentos sombrios, Alexis retirou-se da presença de François-Marie e, procurando o tio, pediu-lhe licença e exclamou: Senhor, vejo que graves acontecimentos se passaram em minha ausência. Andréia recebe-me mal, recusa-se a falar-me, nega-se a receber minha visita. Observo ares contrafeitos em vossos semblantes. Victor evita-me. Arthur chora se me aproximo dele. Sou convidado a comparecer precipitadamente à vossa presença e vós não me explicais a razão por que me chamastes. Algo de anormal se passa, envolvendo-me em suas malhas. A apreensão angustia-me. Rogo-vos, useis de franqueza para comigo. Estou às vossas ordens. O velho conde levantou-se da poltrona onde se sentava e pôs-se a passear pelo aposento, mastigando o charuto, visivelmente constrangido. Dir-se-ia que não sabia como iniciar a conversação a fim de participar ao sobrinho os tristes acontecimentos de Saint-Omer. Alex esperava de pé, consternado, ao compreender que nada de bom os modos do tio auguravam. De súbito, Joseph Hugo parou diante dele e falou indeciso e humilhado, mas tão rudemente que o jovem não pôde compreendê-lo no primeiro momento. Resignai-vos, senhor conde, se de fato amais vossa noiva. Confiai no vosso futuro, que vos será sempre propício, se sois crente em Deus. Acalmai-vos, se sois forte. Andréia já não será vossa esposa. Marcos de Villiers vô-la arrebatou. Como assim, senhor? Não vos compreendo. Compreendereis, meu caro Alexis, quando eu vos declarar que sou um homem humilhado, um fidalgo desconsiderado, um pai infamado. Compreendereis se eu vos afirmar que Andréia não atraiçoou somente ao seu prometido, mas também a seus pais, a seu nobre irmão, a toda a sua família que carrega nos brasões 6 séculos de honra e nobreza. Senhor, por Deus, que quereis aventar? Compreendereis se eu vos participar que Andréia deixou-se engodar por um sedutor, comprometeu-se com ele, espera um filho e, em vez de casar convosco, casar-se-á com aquele que agora é o único a ter direitos sobre ela. Seguiram-se alguns minutos de silêncio. Alexis sentou-se vagarosamente numa poltrona. Estava estarrecido de surpresa e sua palidez era visível. O velho conde continuou de pé em frente dele. E foi por isso que me mandaste chamar, senhor? Falou ele a custo. Sim, meu filho. Que quereis que eu faça? Sinceramente, desejo que estabeleçais entre vós e ela a barreira do esquecimento, o consolo do ouvido. Restituo, cheio de pesar, a palavra empenhada comigo por vosso pai, desde a primeira juventude. E isso mesmo proclamarei à frente de todos durante o conselho de família que acabei de convocar para esta semana ainda. Andréia jamais vos mereceu, senhor de Freuil. Doente e atormentada por demônios, não era mulher para concretizar os vossos alevantados ideais. E enquanto viveis atarefada em Paris, preparando-lhe um futuro de delícias, vossa noiva divertia-se, passeando pelos bosques com nosso vizinho de Saint-Patrice.
Basta, meu tio, não quero saber mais. Lembrai-vos, porém, de que Andréia é uma criança, que não recebeu a educação necessária a evitar deslizes, é enferma e, acima de tudo, é vossa filha e está ausente. Não pode defender-se aqui neste momento. Convoquei o conselho de família e farei o que vós outros determinardes sobre ela. O senhor de Villiers foi cavalheiro. Pediu sua mão de esposa quando o procurei para pedir explicações sobre o ocorrido. Aceitei a solicitação, coagido por Victor, que tenta tudo harmonizar. E ele faz bem, senhor. Mas não vacilarei em retirar a minha palavra empenhada com ele, se o conselho assim determinar. Minha opinião sincera seria que, após o nascimento da criança, ela fosse internada num convento para sempre, como punição do seu crime. Seria desumano, senhor. As lágrimas corriam silenciosas dos olhos de Alexis, sem que uma única expressão de revolta os acompanhasse. Vagarosamente, prosseguiu num tom que seria antes um murmúrio de dor. Infame ou não, infeliz ou enferma, Deus é testemunha de que eu a desposaria e adotaria o seu filho se o sedutor a abandonasse. E ficai certo, meu filho, de que, para vós, foi melhor que ela demonstrasse agora do que é capaz, e não depois de realizadas as vossas bodas. Falou e saiu sucumbido, deixando o sobrinho a sós consigo mesmo. Alexis, então, compreendeu por que Andréia lhe fugia. Já se haviam apresentado em Santo Homero a parentela aristocrata, testemunha do contrato nupcial de Andréia e Alexis naquela noite de Natal de 1804. A jovem sentia-se sucumbida com a perspectiva da vergonha e das humilhações que sofreria ante aquela assembleia de austeros senhores que deveriam julgá-la e decidir do seu destino. A pobre criatura não era nem mesmo permitido o reconforto de se refugiar nos braços de sua mãe, ouvir-lhe os conselhos, aliviar-se sob a proteção de sua piedade maternal. François-Marie sentia aversão pela filha infeliz, ao passo que Joseph Hugo, senhor e chefe, mais do que um verdadeiro pai, proibira a esposa de visitar a filha, que para ele nada mais era do que a ré, a quem todos os castigos deveriam ser devidos. Da mesma forma, escravizada aos preconceitos comuns à época e, acima de tudo, contaminada pelas férreas concepções que na Espanha existiam quanto à conduta de uma jovem, a condessa François repudiou a filha infeliz ao inteirar-se da sua ligação clandestina com um estranho e foi incapaz de procurar um meio de se aproximar da reclusa para suavizar-lhe os sofrimentos. Somente Victor amparava a irmã com desvelos paternais. Permitia, malgrado seu, que Marcos Villiers visitasse a noiva, fazendo-o penetrar no palácio por entradas pertencentes aos seus próprios aposentos particulares. Arthur não abandonava a cabeceira da prima, desdobrando-se em ternuras e cuidados, a fim de encorajá-la para o futuro que deveria palmilhar. E Matilde era a irmã solícita, que se desdobrava em zelos de uma fidelidade tocante. Por tudo isso, Andréia se via repudiada pelos pais, que não lhe perdoavam a falta cometida. Sentia-se rodeada de corações amorosos, que outra coisa não desejava senão minorar os seus sofrimentos. Victor e Arthur, porém, haviam discutido longamente com o velho conde a respeito da inconveniência daquele conselho de família, humilhante para Andréia. Mas o preconceituoso aristocrata nada admitia além dos próprios raciocínios. Dir-se-ia que me censurais, senhor, por me verdes cumprir um dever tradicional em nossa família, replicava ele ao filho, depois de ouvir os arrazoados deste em favor da irmã. Sabei que vos considero bastante como filho exemplar que sois.
Não, porém, ao ponto de, já com a cabeça coberta de cãs, abandonar os honestos princípios em que fui educado, pela teoria dos filósofos modernos que pretendem corrigir, mediante a persuasão, delinquentes a quem nem as galés domariam. Contudo, meu pai, suponho bastante justo que o pleito para minha pobre irmã. Não podeis acusar-me de não ter podido reeducar no exíguo espaço de 2 anos, conforme pretendi. Se a educação de Andréia me fora confiada desde sua infância, afianço-vos que suas condições morais hoje seriam outras. As doutrinas espiritualistas que professo parecem-me bem mais humanas e justas do que os tradicionais preceitos de nossos avós, que excluem a bondade e a persuasão e prescrevem a severidade e o rigor nos casos como o que vivemos, nos quais mais eficientes seriam o amparo fraterno e a caridade consoladora. Falais, Victor, como adepto que sois de filosofias transcendentes de correntes orientais. Mas essas convicções são meras teorias contemplativas sem aplicação na sociedade intensa e positiva que vivemos. Essa filosofia, Senhor, a doutrina espiritualista que tenho a honra de professar, penetra os corações e os conquista, pois traz o cunho da lógica e do esplendor dos fatos racionais. Daqui a um século, meu pai, já não consistirá apenas numa teoria neste mundo ocidental, materialista e intenso, mas será prática, será verdade revelada pela explosão do mundo espiritual que anseia entender-se com os homens. E estes a receberão sedentos, pois os homens nada mais desejam senão encontrar Deus pelas sendas da lógica e de uma fé apoiada na realidade dos fatos ditos transcendentais. Bem vede, Senhor, que mais sedutoras não poderiam ser as perspectivas da minha crença filosófica, cujo humanitário lema é liberdade, igualdade, fraternidade, e em cujo nome desejo arrancar minha pobre irmã do rigor que a poderá desesperar na situação precária em que se encontra. Destes vossa palavra a Villiers, que a deseja desposar, para que, pois, esse conselho? Em nome do amor e da piedade, rogo-vos, meu pai, que suspendais o conselho. O senhor de Guzmán levantou-se de sua poltrona predileta e abandonou a sala, sem responder ao moço filósofo. Pouco a pouco, os membros da família que haviam aquecido ao chamamento do conde, e eles eram todos aqueles que tinham assistido ao noivado de 2 anos antes, encheram a sala onde se realizaria o conselho. Sentado em sua cadeira de rodas, Arthur esforçava-se por manter-se sereno, comprimindo as lágrimas que teimavam em turvar-lhe os olhos. Victor mantinha-se silencioso e de senho carregado, enquanto os demais circunstantes refletiam no semblante a surpresa que tal reunião lhe causava. Entre mentes, o senhor de Guzmán, servindo-se da gravidade e das maneiras aristocráticas que teimava em conservar, tomara o assento no lugar de honra, pois presidiria a cerimônia. A condessa Françoise Marie sentava-se à sua esquerda, Victor à direita, Alexis junto à condessa, Arthur ao lado de Victor. Eram as personagens mais diretamente atingidas pelo erro da ré, que seria ali debatido. Havia uma cadeira fronteira a essa tribuna, sobre um estrado, à espera de Andréia, que permanecia ausente. Dir-se-ia aquilo uma solenidade medieval, quando o condestável senhor e déspota arrogava-se o direito de juiz para punir a delinquência em seus domínios. Pesado silêncio envolvia o ambiente, que apenas era iluminado por um único lustre pendente do teto, e cujas paredes, guarnecidas de quadros de grossas molduras de ouro, retratavam a magnificência dos antepassados da família. Anoitecera, e lá fora o vento soprava com insistência,
sibilando por entre o arvoredo e através das persianas fechadas, enquanto, mais longe, o oceano, em arremessos furiosos, parecia blasfemar contra suas prisões eternas que o retinham no leito e que ele queria despedaçar para tragar o mundo. Com voz pausada e grave, como seria de um juiz, o senhor de Saint-Omer falou em meio ao silêncio da assistência. Mademoiselle de Guzmán d'Albret tarda em apresentar-se. Há 1/4 de hora que a aguardamos. Virou-se para o filho e prosseguiu. Senhor Visconde de Guzmán, rogo-vos mandar prevenir vossa irmã de que a esperamos para dar início aos nossos trabalhos. Minha irmã encontra-se enferma, senhor. Rogo-vos que a dispenseis. Joseph Hugo levantou-se e, com autoridade, bradou ao mesmo tempo que Alexis e Arthur faziam um gesto em apoio à súplica do médico filósofo. Fazei o que eu ordeno, senhor Visconde. Não só não dispenso a presença de Mademoiselle de Guzmán, como ainda a exijo imediatamente nesta assembleia. Afianço-vos sobre minha honra de médico que Mademoiselle sofre e não se encontra em condições de deixar o leito, senhor. Senhor Conde, suplico-vos em nome da humanidade que dispenseis Andréia, gemeu Arthur, esforçando-se por não se alterar. Sim, meu tio, senhor Conde, suplico-vos que dispenseis Andréia, soluçou Alexis dentro do inferno de seu amor traído. Mas o severo patriarca nada respondeu. Alterando a etiqueta, as boas maneiras obrigatórias numa reunião daquele alcance, Hugo de Guzmán recuou a cadeira esculpida que ocupava e foi ele próprio em busca da ausente. A assistência levantou-se e, não se permitindo continuar sentada, quando o presidente do tribunal levantava-se, à exceção de Arthur, que não podia se locomover. Victor tentou correr em socorro da irmã, mas a senhora François deteve-o. Não agraveis a situação, senhor, exclamou ela. Afianço-vos que esta reunião não nos trará consequências desagradáveis. Conheço a intenção do senhor Conde, que apenas deseja comunicar o rompimento de um noivado e a contratação de outro. Ele devia essa satisfação aos nossos caros familiares. Lamento, minha tia, interveio Alex, cortando a réplica de Victor. Lamento que tivesseis consentido numa cena desta que me despedaça o coração. Coragem, Alexis, eu não a poderia evitar. És jovem, o futuro compensar-te-á de tudo o que hoje te fazem sofrer. E eu digo que tudo isso me enfurece e que, se eu não fora o desgraçado que sou, Andréia não sofreria o que está sofrendo, cortou o aleijado, demonstrando revolta. Mas não pôde concluir o pensamento. Passos abafados fizeram-se ouvir no aposento próximo, por onde desaparecera Joseph Hugo. Soluços incontidos de envolta com palavras breves, proferidas em tom áspero, feriam a audição dos circunstantes. Todos, ao mesmo tempo, dirigiram o olhar surpreso para a porta de ingresso à sala. Os reposteiros se agitaram, abertos por um serviçal, e a figura atormentada de Andréia surgiu na sala, impelida por seu pai, que a trouxera à força e a sustentava por um braço, arrastando-a mais que amparando. Andréia, minha pobre irmã, exclamou Victor, levantando-se e correndo para a jovem, penalizado diante da humilhação que havia a sofrer. Andréia, murmurou Alex, lívido, vendo-a pela primeira vez desde que chegara a Saint-Omer, surpreendido com a transformação daquela que agora dir-se-ia pálida sombra do passado. Andréia, sussurrou o paralítico a custo, contendo a revolta que o oprimia. Cuidadoso, Victor fez sentar a irmã no lugar devido, alisou-lhe os cabelos ruivos e sedosos, confortou-a, reanimou-a, quando a assistência comentava os acontecimentos em voz discreta.
Os gêmeos quedavam-se fascinados pela aparição do objeto dos seus cuidados e não retiravam dela os olhos cheios de ternura e piedade. A senhora Françoise-Marie, porém, soberbamente postada em sua cátedra, parecera não ter notado a presença da filha. Andréia permanecia de olhos baixos, não se atrevendo a levantá-los para ninguém. Tiritava de febre nervosa e sofrimento moral. Parecia a pobre obsediada que fora colhida nas malhas de um pesadelo. Aquela reunião, a presença de Alexis, a cena que ali se passaria, tendo-a como ré de um crime, sua vergonha, sua desgraça ali narrada diante de todos, diante de Alex e dela própria, eram a degradação suprema para o seu sentimento, a humilhação sem precedentes para o seu frágil caráter alquebrado e inconsolável. Por um momento pensou em Marcos, sempre atencioso para com ela, apesar da vileza cometida, e desejou que ele ali surgisse de um momento para outro, dissolvendo o tribunal desumano com suas displicências de aventureiro bom. Desejou que ele a levasse e a escondesse consigo, libertando-a daquele opróbrio. Mas Villiers não apareceu até o final da cerimônia. Não fora convidado a assisti-la, ignorava essa ocorrência, e ela lamentava sua ausência, já que todos ali presentes deixavam-na entregue à sanha de um juiz implacável. Por sua vez, Alex sentia a calma dilacerada por um turbilhão de amarguras. Não pudera rever a noiva tão querida sem se emocionar violentamente. Não podia perdoar a Andréia a grave traição que ela lhe infligira. Mas, ao mesmo tempo, sentia que lhe seria, quiçá, impossível viver sem ela, e que o grande amor que desde a infância dele voltara teimava em se impor no íntimo do seu coração, a despeito das revoltas que o oprimiam. Subitamente, a voz austera de Joseph Hugo de Guzmán feriu o ambiente, e qual majestade de alto de um trono, começou dando início ao tradicional conselho, usado em sua família desde o século XIII, sempre que circunstâncias graves o exigissem. Lamento, senhores, que circunstâncias dolorosas, quando imprevistas, me levassem a convocar-vos para esta reunião, tão penosa para os meus brios de fidalgo, como será para os vossos quando vos inteirardes do assunto que a motivou. O velho conde interrompeu-se. O silêncio era religioso, apenas alterado pelos soluços da antiga noiva de Alexis. Joseph Hugo prosseguiu. Senhores, e vós especialmente, senhor conde Alexis de Vreux, pesa-me profundamente declarar-vos que, em circunstâncias imprevistas, como há pouco afiancei, levam-me à necessidade de desobrigar-me para convosco de minha palavra, a qual vos havia dado há 2 anos de uma aliança matrimonial entre as famílias de Guzmán d'Albret e de Guzmán de Vreux. Oh, meu pai, por piedade, deixa-me sair daqui ou matai-me antes que me obrigues a ouvir-vos, bradou Andréia, no auge do exaspero nervoso. Hugo, porém, não respondeu. Limitou-se a agitar a campainha, pedindo silêncio, e a cravar os olhos naquela que falara, promovendo escândalo, e em seu irmão que tentara socorrê-la. Sabeis que os mais ardentes sonhos do meu coração, bem como os de nosso amado irmão Conde de Vreux, que Deus guarde em seu reino, eram ver nossos filhos Andréia e Alexis perpetuando num matrimônio os nomes dos nossos avós, ligados sempre em várias gerações pelos laços de afeição profunda. No entanto, devo uma explicação a todos vós e vou-lo darei, não obstante proferir com ela minha própria condenação, ao confessar diante de vós a desonra do meu nome e a vergonha que no momento pesa sobre minha cabeça. Senhor, bradou num impulso incontrolável o jovem conde de Vreux, causando protestos entre os ouvintes.
Suplico-vos, por quem sois, que não prossigais. Estou certo de que nenhum de nós aqui presente exigirá quaisquer satisfações. Conhecemos a honradez da vossa casa e aceitamos vossa decisão a despeito de explicações. Peço que não me interrompais, senhor conde. Eu me consideraria o último dos fidalgos, se ao desobrigar-me do compromisso para convosco, deixasse de prestar os esclarecimentos que convêm a um homem e a um fidalgo que, acima da própria vida, tem colocado o cumprimento do dever. Mas declaro-vos, tamanho desgosto me causa essa renúncia, que estou certo que não lhe sobreviverei por muito tempo. Senhores, o enlace matrimonial que se deveria realizar entre minha filha Andréia de Guzmán e o senhor Conde de Evreux não mais é possível. Um só homem hoje possui direito sobre minha filha. Minha filha pertence-lhe, porque se deu a ele voluntariamente, perjurando os deveres de donzela, de filha e de quase esposa de outro homem, nobre e honrado. Nosso nome, o nome venerado de nossos antepassados, encontra-se presentemente atirado ao escárnio, porque minha filha não soube conservá-lo, impoluto como lhe o transmitimos de nossos pais. Hoje só um homem, um único homem hoje pode retirá-lo do opróbrio e devolvê-lo nobre e digno, como sempre foi a memória de nossos maiores. Em 6 séculos de existência, a casa de Guzmán, nos 4 cantos da Europa, jamais sofreu ultraje igual. Esse homem, senhores, é o conde Marcos de Villiers de Steinsburgo e São Patrício. Um falso amigo, o antigo Estroina, a quem minha filha preferiu confiar-se antes de confiar-se a vós, senhor de Evreux, seu prometido perante nós e perante Deus. Há dias vi-me na necessidade de visitar o senhor Conde de Villiers, a fim de pedir-lhe satisfações pela sedução de Mademoiselle Andréia. Esperei que dessa visita resultasse um duelo, que seria o mais honroso para qualquer de nós. Mas, em vez disso, o senhor de Villiers pediu a mão de minha filha e eu lhe concedi, sob a pressão de uma emoção mais forte e mais dolorosa. Oh, não, nunca, meu pai, prefiro morrer, exclamou infeliz, sem saber o que dizia. Seguiram-se murmúrios de aprovação e de desaprovação entre os assistentes, e Hugo prosseguiu. Deposito, porém, apesar disso, o destino de Andréia de Guzmán em vossas mãos. Esta reunião é um conselho de família, que mais convirá a minha filha tornar-se condessa de Villiers de São Patrício, pelo casamento que a traição promoveu, ou, depois do nascimento do seu filho, pois ela espera um filho, entrar para um convento e tomar véus perpétuos? Vós deliberareis por votação. Quanto a mim, prefiro para ela a reclusão perpétua, não obstante a promessa feita ao conde de Villiers. Não, não, bradou Andréia, vencida por um ataque de nervos. Jamais me unirei a Marcos. Prefiro morrer. O vosso nome ser-vos-á devolvido intacto, senhor de Guzmán. Vítor retirou-a do recinto desmaiada, e os circunstantes entraram em votação, deliberando sobre o seu destino.